que se sentirem à vontade, possam fechar os olhos, deixando lá fora todas as preocupações, estando todos receptivos para a mensagem do Evangelho da noite e confiantes que nós fizemos a melhor escolha, que é buscarmos conhecimento, a sabedoria e a luz do Evangelho de Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga que nos acolhe e ampara desde o momento que nós adentramos essa casa. Essa casa de amor e luz que nos acolhe e ampara. Gratidão, Senhor. Que as palavras do Evangelho dessa noite possam ecoar fundo em nossas almas, nos trazendo força, esperança, comunhão com o Cristo, acima de tudo. Que nós possamos estar em paz. E durante a semana que se seguirá, ter mais esses conhecimentos e essa esperança como instrumentos para podermos caminhar melhor pelo mundo, pelos nossos relacionamentos e para dentro de nós mesmos. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então hoje nós temos a nossa Glorinha, a Glória Marcei, que trouxe o tema para nós, a eficácia da prece. A Glória é trabalhadora do movimento espírita e especificamente é trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda. Boa noite para todos. Boa noite. E hoje, como a nossa irmã disse, nós vamos trazer um assunto do Evangelho. O assunto da noite de hoje é a eficácia da prece. A eficácia da prece, ela está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E este capítulo tem como título Pedi e obtereis, que também é acompanhado de batei e dar-se-vos-á. Batei e buscai e achareis. Mas nós vamos falar justamente da prece, que geralmente é o pedir. E ninguém vai bater lá na porta do mundo celestial. Nós ainda não temos essa condição. Mas chegaremos até lá, sim, pela prece, que é elevada no pensamento. Então vamos ver. Allan Kardec ele vai reunir sobre a qualidade da prece os ensinamentos e também sobre a transmissão da prece e os textos de Jesus fundamentados na doutrina espírita, que tem as instruções que os espíritos nos ofertam, as instruções que nos chegam, as explicações plenas, às vezes de uma forma tão sintética, mas que é realmente profunda, se formos analisar. Emmanuel nos fala sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus, como sabemos. Então, Emmanuel disse, a mensagem de Jesus, ela trabalha em nós os valores espirituais, que vamos adquirindo gradualmente para nos elevar da matéria para uma vida voltada para o espírito. Isto é, sem menosprezar os recursos da matéria que serve ao nosso espírito. Meus irmãos, é tão importante saber discernir o que é matéria e o que é espírito durante essa nossa vida aqui na Terra. É de suma importância, porque é aí que vai estar o nosso grau de evolução, de entendimento e até mesmo de preservação, não só da matéria, como também para o progresso espiritual no sentido moral. Kardec, no capítulo 27, ele vai nos esclarecer o fundamento na doutrina espírita a respeito da prece. Olha bem, é a ação transcendental da prece que é realizada durante a invocação, quando o ser se coloca com o outro ser, ao qual se dirige para pedir, agradecer e para louvar.
Mas nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, uma síntese sobre a oração, que podemos dizer que é uma síntese completa. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o Consolador prometido. Ele é o Consolador do qual João, no seu capítulo 14, no seu capítulo 15 e 16, nos fala, quando Jesus faz a promessa de que enviaria um outro Consolador. Então é muito importante para nós espíritas conhecer o capítulo 14, o 15 e o 16 de João. Ler ali toda aquela doutrina, tudo aquilo que João falou a respeito da doutrina espírita, para que até possamos divulgar muito mais. A história da humanidade, ela vai nos trazer toda a sequência do conhecimento que chegou até nós, até os dias de hoje. Então nós vamos ver que faz 169 anos que a doutrina espírita está na Terra, levantando o véu para mostrar para a humanidade o conhecimento espiritual. Olha quantos anos. Mas aí o que significa? Que nós sabemos que depois de Cristo, o valor, o entendimento a respeito de Deus foi muito maior, muito grande. Por quê? Até ali, antes, era um conhecimento tão distante. Por quê? Porque havia um politeísmo. As criaturas amavam muitos deuses, respeitavam, fabricavam deuses, templos, ofertas, sacrifícios, voltados, como hoje nós nos voltamos para a oração, onde buscamos a realidade de um Deus único, de um Deus eterno. Mas naquele tempo esse conhecimento não existia. Então era muito triste, porque como aquela luta que a humanidade tinha, cada um no seu espaço, ou muitos no mesmo espaço, adorando um ser que oculto, pela imaginação, um ser que, na verdade, eles não tinham descoberto que não era daquela forma. Porque hoje nós sabemos que há uma superioridade espiritual, um mundo celestial, um mundo que nos acompanha de espíritos preparados para nos dar o amparo, a orientação e o rumo a caminho do reino de Deus. Mas os milênios passaram, séculos e séculos, e chegou para a humanidade o conhecimento do monoteísmo, ou seja, do Deus único. E esse conhecimento é que hoje nos dá o alento por causa da consciência e da ciência que nós temos da existência de seres benfeitores que nos auxiliam em nome dessa grande luz, desse poder, dessa energia maior que é Deus, que nos sustenta e nos mantém. Então, chega o conhecimento de um único Deus com Abraão. Abraão é o patriarca que esteve na Terra mais ou menos 2000 anos antes do Cristo. Então está aí há 4000 anos antes de todos nós aqui. E hoje nós sabemos que existe um ser superior e divino com quem podemos contar. Que a Terra sempre recebeu missionários para revelar a existência de um único Deus? Recebeu, sim, tanto no Oriente como no Ocidente. A história da humanidade nos mostra essa realidade. Mas quem explicou de forma lúcida sobre Deus foi Jesus, de uma forma muito especial. Foi o enviado de Deus que realmente conseguiu mostrar Deus para a humanidade. Foi Jesus. O que ele fez? Ele nos ensinou a orar
E na oração ensinou-nos que Deus é nosso Pai e que Ele é nosso irmão. Ele colocou-se como nosso irmão. Isso é muito importante, porque ele fala, Pai nosso que estais nos céus. E aí integra todos nós nessa condição. E que Deus é muito importante quando ele fala, Pai nosso que está no céu, nós vamos saber que o Pai habita o mundo celeste e que nós nos comunicamos com ele através da forma espiritual. E o espírito é o pensamento é tudo. Ou seja, não tenhamos dúvida de que Deus precisa se deslocar de lá, porque é o que Jesus nos mostra, está nos céus. O trabalho para revelar Deus e desenvolver a fé em Deus e na espiritualidade tem sido muito intenso, muito intenso. Porém, ainda não conseguiu ser suficiente, uma vez que as almas que habitam a Terra têm dificuldade para aceitar a imortalidade do espírito. Há uma dificuldade muito grande, por isso é o nosso sofrimento muito maior, porque não saímos dessa condição de irresponsabilidade. Enquanto uns já adquiriram o entendimento a respeito do espírito, muitos não conseguem absorver, não conseguem entender como significa alguém, essa alma, esse espírito, todo esse complexo invisível, né, para todos nós. Muitos enxergam até o espírito, mas tem aqueles que ficam de uma forma muito distante da realidade do espírito. Ainda temos. Então, Martins Peralva, um escritor estudioso da doutrina espírita, no livro O Pensamento de Emmanuel, ele vai nos apresentar 4 tipos de relacionamento que o ser humano tem com a divindade. Então, o primeiro que ele fala, a primeira modalidade é daqueles seres que não buscam o divino, que nem sabem que existe algo além da matéria, que não confiam na imortalidade, porque a vida começa e termina no aqui e agora. Então são os verdadeiros materialistas. O materialista tem uma dificuldade muito grande para pensar que pode se comunicar com os espíritos e que os espíritos nos beneficiam ou às vezes também nos prejudicam. Depende do conhecimento e do modo que a criatura se posta, isso é claro. Então, essa modalidade, ela faz com que as criaturas sofram muito e até não tenham o verdadeiro consolo, porque elas não formam aquela vibração, aquela busca de trazer a espiritualidade superior para junto dela. Mas por quê? Porque vivem mergulhados nos interesses materiais, uma vez que não desperta para os interesses espirituais. Mas aí Martins Peralva vai trazer a segunda modalidade. É o contrário da primeira. São aqueles irmãos nossos que buscam os ensinos espirituais, que estudam e que vencem as imperfeições e que buscam sempre o bem e o belo, na perfeição e no aprimoramento da pureza de espírito. Esses compreendem que deve ser cumpridas aqui na Terra as leis divinas. São as leis que nos dão todo o alento, todo o encaminhamento para que possamos vencer todos os desafios com as leis divinas de Deus. Depois vem a terceira modalidade, que são aqueles que rogam ajuda para os outros, para alguém, para o irmão que está muito doente, para o amigo. E depois temos a última modalidade que Martins Peralva traçou. É aquele que é ainda cruel, tem o coração pesado, petrificado e deseja prejudicar alguém que lhe fez o mal. É o vingativo, é a criatura vingativa.
Então podemos concluir de tudo isso que foi dito até agora, que toda dificuldade para buscar Deus e confiar na espiritualidade maior está na tradição materialista, onde nossos atos, pensamentos e palavras não são movidos por um sentimento elevado. Quem administra a nossa vida, quem controla a nossa vida é o sentimento. Por isso que temos que buscar todo o conhecimento de Jesus para que possamos ser brandos e pacíficos, para ir até Ele, como Ele nos chama, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, para adquirir junto a Jesus toda essa tranquilidade que necessitamos para que a nossa vida seja distante da violência. Então é o sentimento. Não, também aqueles que não aceitam a ideia que a vida continua e que os espíritos desencarnam, e que os espíritos que desencarnam, sem conhecer e sem praticar o Evangelho de Jesus, permanecem aqui na Terra, aguardando a próxima reencarnação. Isso é comum, normal e natural. Há na Terra uma falta muito grande da consciência espiritual, de despertar essa consciência. Então nós ficamos aqui buscando muita parte material, gastamos com tudo isso e depois temos que voltar. Enquanto não nos evangelizarmos pelo nosso próprio esforço, voltaremos à Terra. Estaremos aqui todos juntos, sofrendo como sofremos, ou então, já com um certo conhecimento, já buscando auxílio espiritual para o nosso bem-estar e ainda ao mesmo tempo auxiliar as pessoas. O conhecimento espiritual é tudo que nós precisamos aqui na Terra. Graças a Deus temos a doutrina espírita. O Evangelho que traz o conhecimento espiritual, né? Podemos afirmar que é necessário ter o conhecimento a respeito de Deus. É muito importante. Lermos e meditarmos, conhecer e praticar tudo aquilo que se refere a Deus e até transferir. Também conhecer sabendo que a nossa natureza é espiritual. Temos que cumprir as leis divinas, porque sem as leis divinas não temos ações dentro da perfeição e do belo. Então ficamos à deriva e sofrendo vibrações em sintonia com entidades que ainda não conhecem e que muitas vezes não estão no nosso lado para nos prejudicar, mas sim buscando conhecimento. Então, quando lermos ou orarmos, estamos auxiliando entidades que estão doentes e desesperadas, precisando desse tratamento, que é o Evangelho. Que a reencarnação é necessária para a nossa evolução moral. Então, só com a reencarnação. Como modificaremos? Como vamos aprender com Jesus? Sem a reencarnação. Então, é a ignorância destes conhecimentos que geram a incredulidade para com a oração e para com Deus. Porque a oração é o fio que nos liga a Deus. É o veículo, é o instrumento que nos liga a Deus. Estas pessoas descrentes, quando sofrem, não encontram a consolação, conforme eu já disse, porque elas ficam mergulhadas no fanatismo, no orgulho, na indiferença. Então, estão passando pela vida, mas não estão ocupando o espaço e tudo que lhes é dado para desenvolver as suas potencialidades espirituais. Então, essas potências vão ter que desenvolver-se no espírito através do esforço que cada um possa fazer para buscar o reino de Deus. E esse reino
é a iluminação interna de cada um de nós. A indiferença sobre a realidade espiritual faz parte da nossa existência, onde quer que estejamos. Quando você não se liga ao plano superior, onde quer que esteja, não vem aquela constância de um acompanhamento, de um amparo. Qual é a tua sintonia? Então precisa haver um preparo de coração, de mente, para que possamos estar sempre amparados, sob a égide da espiritualidade da luz, que trabalha em nome de Jesus. Joana de Ângeles, ela vai nos dizer o seguinte: sem a crença em Deus, nosso Pai, sem o conhecimento da verdade, que são as leis divinas, que regem a vida do espírito onde quer que ele esteja, os seres humanos ficam mergulhados na matéria, interessam-se somente pelo que veem, e somente pelo que acaba, e somente pelo aquilo que realmente vai morrer, que é a matéria perecível. A doutrina espírita nos ensina que a oração é a comunicação que devemos trabalhar os recursos que temos e que Deus, em sua infinita sabedoria, nos proveu de dons. Dons são sentidos. Os sentidos são as faculdades. As faculdades são as potências. Então, tudo significa a mesma coisa. E nós temos que desenvolver nossas potências, nossos sentidos, para que possamos nos comunicar com Deus e com a espiritualidade. E, na verdade, todos nós somos espíritos. Por isso que é uma importância como trabalhar esses dons. Então, Leon Denis, e um dos meios, dos recursos que nós temos, é a oração. É o evangelho, que cada linha é uma oração. Então vamos ver o que Leon Denis vai nos falar sobre a oração no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele escreveu: a oração é a comunhão pelo pensamento com o universo divino e espiritual. Então, oração não significa ficar aqui na Terra conosco uma sabedoria maior, porque não temos. Nós vamos adquirir essa sabedoria maior quando penetramos pelo pensamento no universo divino e espiritual. É no plano superior. E aí nós vamos auferindo, vamos nos preenchendo com tudo aquilo que o potencial divino tem para nos dar. Olha a importância de tudo isso, hein? A oração é o esforço da alma. Sem esforço, a alma não chega a lugar nenhum, nem aqui na Terra. Nós sabemos disso. Para a beleza e a verdade eternas. É a criatura que quer, que usa a vontade para entrar dentro dessa condição maior. Beleza e a verdade eternas. Pela oração nós entramos por um instante na vida real e superior. Então, quando nós estamos orando, nós não vamos ficar, né? Nós sabemos disso. É por um momento. E nesse momento é como se fosse uma eternidade para angariar tanto benefício. E aí, essa vida real e superior é aquela que Jesus nos fala, que tereis vida e vida em abundância, porque é para isto que eu vim. Vida e vida em abundância, ou seja, não vai mais ficar usando os nossos corpos, os nossos modos que temos aqui na Terra. Vamos ter condições de viver em regiões celestes, bem mais elevada que a Terra. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela vai falar o seguinte: oração é a profilaxia, oração é profilaxia e terapêutica espíritas,
Então a doutrina usa a oração justamente para afastar todo o mal, tanto no físico como na alma. É próprio da doutrina espírita. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, ele escreveu: a oração é sempre o fio invisível. Ninguém enxerga como é que está se comunicando, sente somente as vibrações. O fio invisível e sublime pelo qual a alma ascende a Deus, vai se elevando, que a vitaliza em sintonia com Ele. Então é só beleza a oração, é só bondade, é o verdadeiro amor de Deus que chega para a criatura. O escritor e educador Ney Lobo escreveu: a oração é um recurso pedagógico natural. Durante a oração nós vamos angariando muitas virtudes, muita luz. Nós vamos trocando, despojando do mal e buscando o bem. Essa é a condição da oração para todos nós. Por isso que ela é tão importante. É um recurso, a oração é um recurso pedagógico natural. É no contato com os planos superiores que oferimos as nutrições necessárias para nos sustentar com equilíbrio e harmonia em nossa existência. Richard Simonetti vai dizer o seguinte, no livro que tem o título Para Não Complicar, ele fala: a oração é a ligação com a espiritualidade maior. É a comunhão com os benfeitores espirituais, que é quase a mesma coisa. Ceareiros de Volta é um livro do Chico, onde escreveram vários espíritos, e é muito interessante o que encontra-se nesse livro. Oração é o recurso mais imediato para as criaturas ainda distantes das esferas celestiais. Então, quando nós estamos distantes das esferas celestiais, quando sofremos, muitas vezes não há ninguém no físico, mas os recursos espirituais vêm. Basta que a pessoa esteja sofrendo, já vai ter alguma coisa. Peça, daí os espíritos têm condições de ajudar. Então, oração é o recurso mais imediato para as criaturas que ainda estão distantes das esferas celestiais. Conclusão: para que nós, habitantes da Terra, possamos nos comunicar com Deus e com a espiritualidade, Deus deu-nos os sentidos, as potências, os dons. Ele deu-nos dons físicos e dons espirituais. Os dons físicos são sentidos para nós nos comunicarmos aqui, porque esses dons são do espírito, mas o espírito, eles estão localizados no corpo, a sede é o corpo. Então a visão é um sentido que Deus deu para a comunicação. Bom, cada um tem que ver e entender que o sentido que Deus nos deu, visão, audição, olfato, paladar e tato, todo para a comunicação, para o conhecimento de tudo. Mas esses são 5 que nós sabemos, que até os currículos escolares trazem. Mas nós temos o 6º sentido, que a doutrina espírita nos explica, a mediunidade, porque ela também é orgânica. A mediunidade localiza-se, tem a sede no corpo. A sede está no cérebro, através de uma glândula que se chama pineal, porque tem a forma de um pino, ou epífise. Então é aí que nós temos os recursos para comunicarmos-nos mediunicamente com os espíritos desencarnados. E os desencarnados comunicarem as potências da alma. Agora nós vamos para a parte dos sentidos espirituais.
porque nós temos os físicos e os espirituais. Os espirituais, eles são necessários para a nossa evolução. Se não trabalharmos os sentidos espirituais, é muito assim, imperceptível a nossa evolução, pequena. E os principais são vontade, pensamento, sentimento, a mente, a consciência, a fé e a razão. E muitos outros que nós podemos também levantar e estudar. Mas esses são os principais. Então, vamos trabalhar sempre a vontade de melhorar, a vontade de falar com Deus. Essa vontade é que movimenta o pensamento, o sentimento, a mente, a consciência, movimenta todas as potências da alma. Por isso que temos que levantar e agir. É a vontade. Agora, o que vai acontecer com o pensamento? O pensamento cria. O que acontece com o sentimento? O sentimento controla a criação. O pensamento carrega o sentimento. Então, o pensamento mal está com o sentimento da mesma forma. A mente é quase que o espírito, porque é todo um campo onde vibra a espiritualidade, o conhecimento maior, consciência e tudo. A consciência é aquela forma para regular o nosso impulso, valorizar, discernir, isso é consciência. E a fé que nós sabemos, que é a fé num projeto invisível, mas que existe e que atua junto de nós, e que conforme gradualmente evoluirmos, conseguiremos ver, ouvir e acompanhar todo mundo espiritual, como o Chico Xavier fazia. Ainda chegaremos lá. E a razão é o raciocínio, né? Os porquês que o espírito tem que trabalhar. Durante o nosso relacionamento com Deus, fazemos uso dos sentidos espirituais, o tempo todo. Então, só a doutrina espírita, ela nos ensina que a oração é o alimento do espírito. E no Livro dos Espíritos, Kardec introduziu a lei de adoração, mostrando a relação do homem com Deus. É na lei de adoração. No livro 3º de O Livro dos Espíritos. Na questão 649, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a adoração? Em que consiste? E muitos pensam que a adoração é ficar, oh meu Deus, muitas vezes. Não é. Adoração, na verdade, é a partir do momento que você começa a observar-se e se eleva até Deus em pensamento, para entender que é lá que você tem que buscar o que você não consegue aqui. Que são todos os projetos e planos da luz, da sabedoria e do amor. Então é lá que nós vamos buscar. Isso é adoração. De Kardec vai perguntar em que consiste a adoração. Ele vai responder: é a elevação do pensamento a Deus, e é pela adoração que a alma se aproxima de Deus. Então, cada vez que nós levantarmos em mente, em pensamento para Deus, é ali que há aquela comunhão. Então, aqui nós vamos ver que trabalha pensamento e sentimento. E olha que nós podemos dizer, pensamento e sentimento têm o poder de nos conectar com Deus. Somente em contato com a espiritualidade maior, com os projetos da luz, é que promovemos o processo de mudança nas nossas histórias de vida. Nas nossas histórias de vida, nós só conseguimos mudar se entrarmos em contato com a divindade, com a espiritualidade maior, porque nós temos um princípio, estamos fundamentados na tradição materialista, nos costumes da matéria. Então temos que buscar aí.
Já estou terminando, Thaís. Não tem problema. Vemos na doutrina espírita que a prece é essencial para o nosso espírito. É essencial para o nosso espírito. E olha que é muito importante, neste evangelho aqui, nós encontramos que a prece, e é no capítulo 27, deveria ser o primeiro impulso do ser humano, o dever nosso de nos elevarmos a Deus quando abrimos os olhos pela manhã e agradecermos mais um dia em que vivemos sob a égide do poder maior, que é Deus, que tudo nos dá. É o primeiro dever da criatura, para receber muito mais do que entendemos e compreendemos. A 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou é o produto de um ensino? E daí os espíritos respondem, é o sentimento inato como é o sentimento de Deus. E que temos no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita os ensinos espirituais para a transformação, para a renovação do nosso espírito que está trabalhando a nossa própria evolução a caminho da luz. Nós é que somos os artífices de nossa própria evolução. Nós é que construímos tudo aquilo que vamos adquirindo ao longo das jornadas das existências. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, Mateus escreveu que Jesus disse que é para orar ao Pai em segredo. Ele diz, né? Entra no teu quarto e em segredo ora ao teu Pai. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. E que significa então tudo isso? Que o quarto fechado. O quarto fechado é o nosso espírito, que ninguém vê, porque na hora de orar é realmente a criatura e o Criador. Esse é o quarto fechado. E que ele te recompensará. Quando pedir, rogar ou agradecer, vem ali aquela comunicação maior que lhe traz graça, as graças de Deus, que é aquilo que nós precisamos, mas que não temos e quem tem para nos dar é o Criador. Ele vai dar as graças de acordo com cada merecimento. Graças, conformação, consolo, é aí no teu quarto fechado. E daí Jesus, para falar com Deus, ele nos diz o seguinte, não é necessário tantas palavras. O que chega ao Pai é o pensamento que é transportado pelo sentimento, sentimento de confiança, de fé e de caridade. E tanto a fé como a confiança, ela vai mover a caridade. E a caridade é a parte mais importante para o nosso espírito, porque é o verdadeiro amor. Mas é aquele amor que só Cristo nos mostrou até hoje. É aquele amor onde nós nos interessamos pelo nosso semelhante, nos elevando, desejando o bem, entregando tudo aquilo movido pelo nosso amor, pelo nosso coração iluminado, perfeito, que busca a perfeição. Então, a caridade é tudo na vida do espírito, justamente para iluminar a nossa consciência. Porque quando você consegue trabalhar a caridade nos moldes que o apóstolo Paulo disse, daí você consegue também ter a luz na consciência, a libertação de todo mal. Porque aí não terá mais nem inimigo nem males. Você vai trabalhar o mal levando a caridade da tua alma, da tua consciência para auxiliar a todos, para que todos possam entrar na seara de Jesus, que é a seara da luz.
Olha bem como é interessante. O Pai sabe o que é que você necessita antes que você peça a Ele. Aqui a doutrina espírita nos explica que há um planejamento, há todo um sistema para que nós possamos viver com tudo aquilo que vai nos levar à evolução maior, que é a evolução moral, para sermos virtuosos. Então, se já está todo programado o meu dispositivo, não vai, nenhuma lei vai ser derrogada porque eu estou pedindo uma carroça porque a minha perna quebrou. Não vai ser derrogada, mas sim vai ser atendida, sim. Deus emana para todos nós aquilo que nós necessitamos. Então, segundo a doutrina espírita, é o seguinte: se pedir e receber, é para o teu bem. Se pedir e não receber aquilo que você pediu, é para o seu bem também. Então, tudo que nos é dado, que chega até nós, espontaneamente, ou através de pedidos, de orações, é porque merecemos para o nosso desenvolvimento moral, intelectual, para que possamos realmente nos comprometer com o bem. Hoje, a ciência apenas narra o seguinte fato, que quem faz orações recupera-se mais rapidamente. Quem adoece, e as pessoas que fazem oração adoecem menos. E que a taxa de depressão e de suicídios é muito menor nas pessoas que fazem oração. No passado, essas pessoas seriam louca, fanática, doida, aqueles tratamentos que davam. E até mesmo louco, que internava-se no hospício, porque a pessoa via coisas ou coisa parecida, ou ouvia. Hoje a doutrina explica o seguinte, a doutrina espírita, que quando eu oro, eu movimento os meus canais de mediunidade. A prece pode ser lida, decorada ou espontânea. Isso aí não tem diferença. O impulso é do sentimento, o trabalho é sentimental. O que revela a eficácia da prece, que é o nosso título, é o fervor que manifesta amor e luz. Então temos que ter o fervor, trabalhar esse fervor, essa união, esse contato com a divindade e com a espiritualidade da luz. Esse fervor, ele manifesta o amor e a luz que se espraia em abundância ao redor daquele que ora com fervor. Olha, aí torna-se uma vibração poderosa. A prece é energia que envolve tudo e todos. É energia. Deus, nosso Pai Criador, ele verte o verdadeiro amor para a criatura que ora com fé, vitalizando-a, olha bem, vitalizando-a em claridades interiores. Então, meus irmãos, vamos orar para que nós possamos ter as vibrações, aquelas vibrações muito especiais, para que possamos nos movimentar a caminho da luz e lá encontrar Jesus para todos nós. Graças a Deus.